Fala pessoal, aqui é o Gustavo Souza e hoje nós vamos falar sobre editores de texto básicos. Nessa aula, nossa dinâmica vai ser um pouco diferente. Nós teremos a parte teórica juntamente com a parte prática. Então, conforme eu for abrindo o editor de texto e escrevendo no arquivo, vocês também podem ir praticando juntos. O bloco de notas, ou também chamado de Notepad, é um editor de texto simples que é incluído em todas as versões do Windows, desde a versão 1.0 em 1985. Bom, o primeiro passo é a gente pesquisar aqui na barra de pesquisa, bloco de notas. Bom, agora a gente vai começar a digitar algumas coisas aqui no bloco de notas, para a gente começar a se familiarizar com ele. Primeira coisa, vamos digitar idade, aí vocês preencham com suas idades, nome, no meu caso aqui Gustavo, estado, preenche aqui, país, profissão. Agora a gente seleciona tudo aqui com o botão esquerdo do mouse, vamos em formatar, e aqui nós temos as opções de mudar as letras, ó. Comic Sans, aí eu seleciono, dou um OK, né? Se eu quiser vir mudar de novo, a fonte, eu tenho, ó, consolas, mudei, tá? A fonte, posso vir selecionar tudo novamente, segurando o botão esquerdo, né? E arrastando. O tamanho da fonte, aumentei um pouquinho, lá. Bom, agora a gente vai treinar a dinâmica de usar dois comandos, tá? Aqui no editor de texto. Ctrl X recortar e Ctrl V colar. Selecionei o nome de Ctrl X. Agora apertei Ctrl V para colar. Mesma coisa no estado. Ctrl X recortar, Ctrl V colar. Seleciono tudo com o meu botão esquerdo aqui. Ctrl V para colar. Ctrl X eu recortei. E agora Ctrl V eu colo. Tá? Então a gente treinou um pouquinho da dinâmica de Ctrl X e Ctrl V. Eu vou estar anotando aqui para ficar uma tabelinha para a gente poder visualizar melhor o que cada comando faz, né? Para a gente ir memorizando, ó. Ctrl X, comando recortar. Ctrl V é o nosso comando colar. E agora o nosso comando copiar, né? Selecionei tudo, apertei Ctrl C. Aí aperto Ctrl V embaixo, aí ele colou. Então Ctrl C eu copio a linha, tá? E a outra não apaga, diferente do recortar. A gente pode estar vindo em formatar também, pessoal, e mudar o zoom do documento, ó, ampliar, ó. Se eu quiser deixar bem maior, para visualizar, fica bem melhor. Aí, se eu quiser diminuir também, posso ir ali. Agora nós vamos aqui abrir nosso navegador da internet. Vamos pesquisar algum site para a gente utilizar alguns desses comandos de copia e cola, né, que nós vimos, o recortar, aqui do site para transferir ali para o nosso editor de texto. Estou procurando aqui algum texto no site TechTudo. Vamos achar algum texto que eu possa estar usando. Tá, esse aqui, ó, Hub USB. Aqui está bem formatadinho. Botão esquerdo do mouse, segurando, selecionei tudo. Apertei Ctrl C, tá? Apertei Ctrl C para copiar tudo que está selecionado aqui. E agora eu venho aqui no nosso documento de texto, né? O nosso bloco de notas, e dou o Ctrl V, que é o nosso comando colar, ó. Aqui, ó. O texto já foi todo para cá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou arrumar o tamanho para que a gente consiga ver todo o texto numa página só. Vou reduzir. Aí. Bom, outro comando importante que é para a gente estar vendo é o comando Ctrl A. O comando Ctrl A, ele seleciona tudo dentro de um documento. Ele funciona aqui no bloco de notas, quando a gente aplica ele, fica tudo azul, que é a marcação do selecionado.
Então ele é um comando bem efetivo quando você quer pegar tudo do documento de uma vez. Aí você pode recortar, você pode copiar. E outra dinâmica, com tudo selecionado, nós podemos segurar Ctrl, usar o scroll do mouse, aquele rolinho do mouse para cima, eu aumento a exibição do arquivo, Ctrl e o scroll para baixo, eu diminuo a visualização do arquivo, tá? Então é um atalho para aquele comando que nós vimos ali do exibir, para aumentar o zoom, né, do documento e para diminuir também o zoom do documento. E por último, é importante a gente salvar o arquivo, né? Então nós vamos ali em arquivo, salvar como, selecionamos o diretório, no meu caso aqui foi a área de trabalho, e damos um nome para o nosso documento de texto. Então aqui eu vou escrever, ó, texto, bloco de notas. Tá certinho, tá selecionado aqui realmente a minha área de trabalho. Eu consigo observar aqui que o nome do arquivo já mudou, tá com o nome certo, texto bloco de notas. Agora eu fecho aqui no bloco de notas, fecho o meu navegador. E agora eu achei, tá vendo? O meu arquivo tá aqui na minha área de trabalho, com o nome que eu selecionei. Bom, a gente vai pesquisar então agora o WordPad, aqui na barra de pesquisa. É um outro editor de texto, só que ele conta com mais funções do que o bloco de notas. Ele é mais completo. A gente pode estar minimizando, vamos aproveitar o texto do bloco de notas. Comando Ctrl A seleciona tudo, Ctrl C para copiar tudo que foi selecionado. Vamos voltar aqui no WordPad. Vamos dar o Ctrl V para colar. Belezinha? A gente colou aqui. Vamos ajustar o espaçamento das frases, né? Aqui. Então eu vou apagar um pouquinho, selecionar aqui os textos, vou dar um ajuste, apagar, pronto, diminuir o espaçamento. Para a gente selecionar tudo, basta a gente utilizar o comando Ctrl T, tá? Aqui no WordPad o comando é diferente. No bloco de notas é o Ctrl A, dentro do WordPad é o Ctrl T. Então a gente vai utilizar aqui, né, o nosso selecionar tudo, Ctrl T. Vamos mudar aqui o tamanho da fonte, tá? A gente pode vir aqui onde estão os números, mudei para 14, ou no Azinho, né, com a setinha para cima, também aumenta. O zoom do documento permanece o mesmo, Ctrl Scroll para cima aumenta o zoom, Ctrl Scroll para baixo diminui o zoom do documento. Ó, tô dando um pouco de ajuste aqui. Vou deixar marcado aqui também, ó, Ctrl Scroll Up. E o Ctrl Scroll Down, beleza? Vou selecionar um pedaço do meu texto, vou mudar a cor da fonte, por exemplo, aqui selecionei um vermelho, aqui no azinho. Vou mudar da parte de baixo aqui dos comandos também, vou mudar a cor da fonte, selecionar aqui a minha setinha no azinho. Será que o laranja fica legal? Vamos ver aqui, não, ficou muito claro, vou mudar para um azul. Show, o azul ficou bem legal. Vou mudar a cor de destaque, né, a cor de fundo, que antes era branco passou a ser cinza ali, que eu mudei no pincelzinho ao lado do azinho onde a gente mudou a fonte. Vou fazer uma configuração aqui, dar uns enters para abrir espaço aqui entre os meus textos. E agora eu vou aplicar negrito na identificação do campo. Por exemplo, idade, vou aplicar o negrito. País, vou aplicar nome, profissão e estado. Fiz isso para diferenciar, tá vendo, do resto do texto. Agora eu vou aplicar um efeito aqui, vou selecionar todos os meus comandos, vamos aplicar um negrito aqui para ele também, olha lá, ficou bem destacado, ficou bem legal. Só cuidar um pouquinho aqui, beleza, apaguei um pouco para tentar deixar um pouco mais alinhado, tá? Mais uns ajustezinhos.
Beleza, aqui no bloco de notas, tá bom? A gente consegue agora diferenciar aqui, selecionar tudo. O que mais? Vamos ajustar aqui esse pedaço de texto. Aqui é o estilo, né, de parágrafo. Ali eu usei a opção justificado, que é a última, com as linhas todas alinhadas. Observe que agora o texto está bem arrumado, né? Ele ficou todo justificado, que é o nome desse tipo de alinhamento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui abrir nosso navegador de internet e vou pegar uma imagem para estar inserindo nesse meu documento de texto. Como eu falei do Hub, né? Foi o texto ali, né, que eu escolhi no TechTudo. Eu vou procurar uma imagem aqui do Hub. Vou no Imagens aqui, achei a imagem, selecionei, né, abrir uma nova guia imagem. Vou clicar em cima com o direito, salvar a imagem como. Vou selecionar minha área de trabalho. Vou dar um nome para essa minha imagem, ó, Hub USB, imagem. Vou dar um salvar. Beleza, observa aqui que a imagem já foi baixada, né, no meu computador. Agora eu posso fechar e voltar para o meu documento. Se eu clicar aqui em imagem, ó, ele vai pedir para eu selecionar a imagem que eu quero inserir. Coloquei a área de trabalho, selecionei o Hub e apertei inserir. Ó, observem que a imagem veio de fato para o meu documento. Tá? Então assim que a gente adiciona a imagem, essa é a dinâmica. E agora eu só vou mudar aqui a cor do nosso título e o alinhamento. Outro comando aqui muito importante para a gente estar vendo é o comando Ctrl mais Z. Esse é o comando de desfazer uma ação. Ele é um comando muito importante, porque a gente usa bastante ele. O exemplo de aplicação dele é aqui, ó. Se eu vim aqui apagar a palavra USB e pressionar o comando Ctrl Z, a palavra USB volta, tá? Digamos que sem querer eu vim aqui e apaguei a imagem. Se eu der o comando Ctrl Z, a imagem volta. Então esse também é um comando importante a gente estar listando, tá? O Ctrl Z. Mais um comando importante da gente estar tratando aqui é o delete. O delete serve para a gente, como o nome já diz, deletar ou apagar uma frase. Vou escrever aqui, ó, apaga uma frase, barra uma linha ou todo o documento. Então vamos ver essa dinâmica do delete. Se eu apertar aqui Ctrl T, que é o nosso comando para selecionar tudo, observe que tudo ficou em azul, quer dizer que está selecionado. Se eu vir aqui no meu teclado e apertar Del, né? Del, que é o delete, abreviado, olha o que acontece. Sumiu. Aí se eu vir aqui utilizar meu comando Ctrl Z, o meu arquivo volta ao normal, né? Com as minhas frases escritas aqui. Beleza? Bom, agora para a gente organizar melhor aqui a nossa tabela de comandos, vamos escrever aqui o título de cada coluna para ficar mais fácil de saber o que é cada coisa, tá bom? Aqui eu vou apertar o botão Caps Lock, tá? Ou também conhecido como tecla em alguns notebooks vem escrito fixa, que é aquele botãozinho que deixa todas as letras maiúsculas. Então eu vou escrever aqui, ó, comandos, tá? Porque essa minha coluna aqui vai ser a coluna de comandos. E ao lado de comandos, eu vou escrever aqui, ó, descrição, tá? Meu caps está ativo, ó, descrição. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou dar um destaque diferente aqui. Eu vou vir na nossa ferramenta realce do texto, né, cor de destaque. Vou selecionar, por exemplo, essa cor aqui. Viu que ficou aqui um tom de roxo. Só que acontece, a letra azul não combinou. Então eu vou modificar aqui, vou tirar do azul e vou colocar, por exemplo, um cinza.
Tá, ok, beleza, o cinza ficou aqui, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Depois que eu mudei aqui, né, essa linha de comandos e descrição, eu vou mudar a cor aqui da descrição dos comandos, tá bom? Vamos deixar todos eles em preto, tá? Então vocês treinem aí também. Mudem a cor. Então eu vou vir aqui, ó, selecionei, vou vir aqui preto. Ó. Agora nós vamos ver aqui o nosso último comando, que é o comando CTRL, o Ctrl F. Ctrl F é um comando muito importante, não apenas funciona nos editores de texto, mas também quando você tiver um documento em PDF, você pode fazer a pesquisa dentro desse documento. Então vamos lá, Ctrl F. Olha, me dá uma telinha aqui, ó, com localizar. O que eu quero? Conhecido de palavra inteira, adversário maiúscula e minúscula. Vamos deixar selecionado conhecido de palavra inteira. Por exemplo, eu escrevi a palavra copiar. Será que dentro desse meu documento de texto tem a palavra copiar? Olha só. Ele já selecionou aqui para mim. Copiar. Será que tem mais uma? Localizar próxima. Não, ele não encontrou outra palavra copiar. Então vamos achar outra. Quer ver? Ó? Colar. Que a gente escreveu bastante, né? Localizar. Ele encontrou aqui. Selecionou para mim. Vamos pesquisar aqui mais alguma coisa. Por exemplo, notas que nós escrevemos. Localizar. Ele achou também. Beleza? Então, o que agora a gente tem que fazer? Depois que a gente viu, né, essa parte básica aqui do WordPad, então agora nós temos que salvar o arquivo, né? Nós temos que ver como que salvar. Agora que a gente já terminou de editar aqui o nosso arquivo, uma edição básica, nós vamos em arquivo, salvar como. Vou selecionar meu diretório, por exemplo, área de trabalho, tá? Selecionei minha área de trabalho. E aqui eu vou escrever o nome do meu arquivo, por exemplo, texto, tracinho, WordPad 2021. Formato rich text, que é o formato padrão aqui do arquivo. Área de trabalho selecionado, vou dar um salvar. E aqui na minha área de trabalho, o meu arquivo está aqui. Ele realmente veio para cá. Se eu clicar novamente com o botão esquerdo 2 vezes, eu abro o meu arquivo. Um fato importante também é que às vezes vocês podem estar se perguntando e ficando preocupado, porque são muitos comandos, né? Mas fiquem despreocupados, que com o tempo a gente vai se acostumando. E se a gente selecionar com o mouse, com o botão esquerdo uma palavra e clicar com o direito, nós temos o menu de comandos. Por exemplo, selecionei recortar, agora dei o Ctrl V para colar. Agora eu vou usar aqui, por exemplo, o comando copiar na idade e vou colar aqui embaixo. Ó. Clico com o meu direito, colar. Colou a idade. Então a gente também tem essa dinâmica de selecionar com o botão esquerdo, né, a parte do texto, botão esquerdo do mouse, e depois com o botão direito do mouse para ver as funções. Beleza, pessoal? O que acontece? Nós vimos a dinâmica de elementos do editor Notepad, né, que é o bloco de notas, e também vimos o WordPad. A maior parte dos comandos e funcionalidades se mantém nos editores mais modernos, tá? Só que esses dois que eu mostrei para vocês, eles não são mais os usuais. Nós vimos mais por uma questão de didática, para a gente ir entendendo como que foi a evolução, tá? A gente pegou um pouco da evolução aqui dos editores. Então, como a gente já tem essa base, o próximo editor que nós vamos ver, que é o que de fato, né, nós utilizamos atualmente, é o Google Docs, tá bom? Aí para acessar o Google Docs, nós abrimos o nosso navegador de internet. Por exemplo, clicamos aqui, ó, no canto superior direito, nas ferramentas Google, né, que nós já vimos em aulas passadas, e vamos aqui em documentos.
E aqui dentro eu clico aqui, ó, em branco. E aqui, de fato, tá? Esse é o editor de texto que nós vamos estar mais utilizando dentro do curso, que é o mais moderno, tem mais recursos, tá bom? A maior parte dos comandos que serviam tanto no bloco de notas quanto no WordPad continuam funcionando no Google Docs. Mas fiquem tranquilos, nós vamos ter uma aula específica, tá? Essa foi uma aula introdutória para que vocês se preparassem para de fato nós começarmos a trabalhar no Google Docs, tá? Que é a ferramenta de edição de texto da Google, ferramenta gratuita. E tudo que a gente digita aqui, pessoal, ela já salva automaticamente na nuvem se você tiver acesso à internet. Ou seja, se eu vim aqui fechar o meu arquivo, não tem problema eu não ter salvado ele, tá? Essa dinâmica de salvar o arquivo no online já não precisa mais, porque ele fica na nuvem. Então isso é muito bom, porque se a minha máquina, por exemplo, queima, né? Eu tô aqui editando um texto, minha máquina queimou. Isso eu tenho certeza que eu tô na internet, né? Tô com acesso à internet. Se você acessar minha conta da Google em qualquer outro computador, eu ainda vou conseguir ter acesso, tá? Àquilo que eu editei do documento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a aula. Nos vemos na próxima aula, que vai ser a aula de Google Documentos, ou também conhecido como Google Docs.